Uso a tribuna hoje, senhor presidente, para falar um pouquinho da questão do horário bancário, em que o vereador Ivan Duarte se manifestou ontem aqui, com muita propriedade e muito respeito, diga-se de passagem. A gente vai só tentar responder algumas questões, né? Mas antes eu já digo que protocolei sim o projeto de lei ontem, porque eu acho fundamental reabrirmos a discussão do horário bancário. Então, já está protocolado. O vereador Ivan fez uma proposta de experimentarmos por um ano o horário das 10 às 15. Atendendo esse pedido do vereador Ivan, eu entrei em contato com o Sindilojas. Eles acham que o impacto vai ser muito grande, e aí resolvemos, então, ir adiante com o projeto e entrar com esse projeto de lei. Essa mudança do horário bancário, que antes era... Senhor presidente, está congelado o relógio lá. Não sei se tem que apertar em algum botão aí. Só para respeitar os outros vereadores. Em 97, quando foi alterado o horário, acho que o vereador Anselmo Rodrigues era o prefeito, que o horário era 10h15, e em 97 passou para 11h16, foi comemorado essa questão, por ter sido uma conquista para o comércio da cidade, naquela época, e comemorado por todos os setores. O vereador Ivan, com muita propriedade ontem, diz que isso não altera a rotina de trabalho dos bancários. E nós tomamos a liberdade de fazer uma pesquisa junto aos bancos, e constatamos que, por mais que não seja orientação da FEBRABAN, o Banrisul e a Caixa Econômica Federal fazem horário diferenciado para atender os aposentados nos 10 primeiros dias do mês. Ou seja, o aposentado chega às 9 horas da manhã, é atendido por uma estagiária, lhe dá uma ficha e passa até o caixa para receber. Ora, os dois argumentos principais aqui do pessoal que quer alterar o horário é a questão de uma reivindicação do sindicato e para atender os aposentados. Se isso já está sendo atendido, se não vai alterar a rotina de trabalho dos funcionários do Banco do Brasil, e se os aposentados já estão sendo beneficiados com a abertura diferenciada dos bancos, para que mudar? Isso foi uma conquista dos comerciantes. E mais, presidente, por favor, presidente. E mais, em contato com o Sindilojas ontem, foi enviado 800 e-mails para os afiliados do sindicato. E começaram a vir respostas. Entre 10 respostas dos comerciantes, 8 eram a favor do horário 11h16, 1 era indiferente e 1 era contrário. Ou seja, mais de 80% se considerarmos o indiferente nessa matemática, vereador Vitor. E quando foi protocolado aqui o projeto pelo vereador Ivan, e eu digo e repito, foi muito bem coordenado, foi muito bem pensado, com discussão, inclusive na mídia, com uma audiência pública, mas eu acho que ali houve um pecado muito grande, quando se propôs a audiência pública, que foi o não envio do convite da audiência pública aos Sindilojas. É óbvio que a audiência pública, só pelo nome, já quer dizer que é pública, e teve publicidade em jornal. Mas também é verdade que é praxe dessa casa enviar um convite a quem é interessado na discussão. E naquela época, acho que por um lapso, não foi enviado o convite aos Sindilojas, ou seja, eles não vieram participar da audiência pública. Pesquisas que foram feitas pelo sindicato dos bancários, e aí mencionadas aqui pelo vereador Ivan, também com muita propriedade ontem, nós fizemos também. Hoje, por exemplo, num universo de 7 pessoas que estavam dentro da academia lá que eu participo, 5 eram a favor a troca do horário, a continuação do horário bancário de 11h16. Eu acho que isso é um apelo da comunidade, vereador Edemar Bars. O senhor que é presidente do CESOM,
Nós temos dados que apontam que o maior movimento no comércio dessa cidade é das 14 às 16 horas. Portanto, o que eu quero aqui, vereador Ivan, com muito respeito, é simplesmente reabrir o diálogo. Se lá adiante os vereadores, ou a maioria dos vereadores, entender que realmente o horário melhor é das 10 às 15, eu vou me dar por satisfeito. A intenção aqui é reabrir o debate. Eu acho que foi bem conduzido pelo vereador Ivan, tenho consciência disso, só que também é necessário levar em consideração uma relevante parcela da comunidade, que são os comerciantes, os pequenos empreendedores, que sim, necessitam de mais uma hora. Inclusive, eu fiz também com alguns comerciantes, a Canaã, que distribui produtos de escritório, algumas lojas lá do bairro Fragata, e eles também entendem que eles precisam dessa uma hora de alongamento do horário bancário aí, para poder se organizar melhor, né? Ou seja, em toda a cidade, o horário de pico dos comerciantes e as suas maiores vendas são das 14 às 16. Então, eu lhes pergunto, por que a gente vai trocar, se foi uma conquista, se 4 cidades polo no Rio Grande do Sul mantêm esse horário, que é Caxias, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas, porque tem um comércio forte, porque são cidades polos, porque precisam do horário das 16 horas. E uma questão menor, imaginem isso no horário de verão, o banco vai fechar às 2 horas da tarde pelo horário do sol. A gente tem que ter cuidado, e a nossa ideia, principalmente, baseado em dados do IBGE, e em dados da FEComércio, reabrir o debate e fazer com que todos os vereadores participem dessa discussão. Para encerrar o nosso pronunciamento, esse é um ano eleitoral e a gente... Vão bater na minha... Eu não sou candidato, vereador Roger, o senhor é candidato. Vão bater na minha porta e vão pedir voto. E vou fazer uma relação com a Copa do Mundo. Não o que aconteceu no campo ontem, que foi um desastre, mas o evento Copa do Mundo foi uma grande conquista para o país. 2 bilhões de pessoas no mundo assistiram o jogo de ontem. O resultado apresentado pelo governo do Estado em relação aos jogos em Porto Alegre foi muito positivo, em relação à rede hoteleira, ao comércio, aos restaurantes. Imagino que esse resultado tenha sido positivo em todas as praças que receberam jogos de Copa do Mundo. Eu estava vendo ontem, só no aeroporto de Belo Horizonte, foram 90 voos extras, ontem, no dia de ontem, em relação ao jogo. Então, a gente tem que saudar o evento, sim. Não sou daqueles que faz aquelas comparações, dizendo que isso fosse investido aqui ou ali, teríamos mais resultado. E vou dizer mais, eu não votei na Dilma, não votei no Lula, mas eu acho que tem que se mencionar que a Copa do Mundo, como evento, ela sim foi um sucesso, foi bem organizada. Pena que o Filipão ontem jogou contra. Foi mal, escalou mal, não mexeu, não estava tomando 3-0 e ele estava parado na beira do campo. Eu, enlouquecido na frente da televisão, não vai fazer nada, se atira dentro do campo, simula um infarto, para o jogo, mas não continua tomando gol. Até hoje de manhã nós estávamos tomando gol, se não acabasse o jogo. Então é isso, a discussão é o horário bancário e a gente está trazendo ela de volta para, sobriamente, tranquilamente, podermos discutir com mais base e ouvindo o contraponto. Muito obrigado, senhor presidente.